Isso foi ontem e ainda estou abalada. Para dar um pouco de contexto, eu tenho 25 anos e meu namorado e eu temos empregos em que podemos trabalhar tanto de casa quanto no escritório. Ontem de manhã, muito cansada, decidi trabalhar de casa enquanto meu namorado foi ao escritório. Então eu fiquei sozinha o dia todo, apenas com meu cachorro e meu gato em casa. O dia correu normalmente, como qualquer dia de home office, até mais ou menos 1:30 da tarde. Foi então que tudo ficou estranho. Entrei em uma reunião de trabalho quando a campainha tocou. Temos uma campainha com câmera que envia uma notificação para o celular do meu namorado quando alguém aparece na porta. Enviei uma mensagem perguntando se ele podia ver quem era. Ele respondeu que era um homem idoso, parecia suspeito e pediu para não abrir a porta. Então ignorei a campainha e voltei para a minha reunião. Cerca de 20 minutos depois, a reunião terminou e eu olhei para o meu celular. Eu sempre coloco ele no modo silencioso quando estou trabalhando. Assim que olhei, vi todas as ligações e mensagens do meu namorado que eu não tinha visto. Preocupada, retornei a ligação na hora e ele, em pânico, perguntou por que eu não respondia. Disse a ele que estava em reunião e ele pediu para eu olhar pela janela, pois o homem ainda não tinha saído da nossa propriedade. Me aproximei bem devagar da janela da frente da casa, dei uma olhada lá fora e, de fato, o homem ainda estava na entrada da garagem. Ele parou seu caminhão velho e danificado ao lado do nosso carro e olhava ao redor de forma estranha. Ele usava um boné, um jeans sujo e uma regata cinza suja. Voltei imediatamente ao quarto e, naquele momento, meu coração batia forte. Eu tentava me acalmar, pensando que ele podia estar no endereço errado, mas não. O homem começou a olhar pelas janelas para tentar ver o que tinha dentro. Depois, ele tentou abrir o portão atrás da casa, mas estava trancado. Como mencionei, tenho um cachorro grande que estava rosnando e latindo forte para a porta da frente. Meu namorado ainda falava comigo ao telefone e via o homem ao vivo pelo app da câmera. Perguntei o que fazer, pois estava em pânico e sozinha em casa. Ligue para a polícia, ele me disse firmemente. Eu fiz o que ele me aconselhou e com as mãos trêmulas liguei. Enquanto aguardava a polícia, enviei uma mensagem explicando a situação para minha mãe. Ela largou o que fazia e disse que já estava a caminho. Enquanto isso, o homem continuava rondando a casa e olhando pelas janelas. Eu não fazia ideia das intenções dele, mas pelo que eu via, não pareciam nada boas e eu estava morrendo de medo de que ele me visse lá dentro. Quando viu o carro da polícia na rua, o homem entrou em sua caminhonete e saiu em alta velocidade. Saí para falar com o policial e minha mãe chegou quase junto. Chorando, eu expliquei tudo o que tinha acontecido para ele e, felizmente, minha mãe conseguiu anotar a placa do caminhão. A polícia anotou a placa e a descrição do homem e disse que iria procurá-lo. Eu sei que essa história pode parecer menos assustadora do que outras, mas quando você está sozinha em casa e um homem fica olhando pelas suas janelas sem querer sair da sua propriedade, você não faz ideia do que ele pode querer fazer, e isso é absolutamente aterrorizante. Mal dormi naquela noite, com medo de que ele voltasse para terminar o que começou. Aguardo a polícia me ligar com novidades, pois já tem a placa do carro. Aviso vocês se isso acontecer. Ao homem estranho que se recusava a sair da minha propriedade, por favor, nunca mais volte. Para contextualizar, eu sou uma garota, e essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos. Naquela época, eu morava com meu pai, mas ele costumava trabalhar por longos períodos longe de casa, então eu passava muito tempo sozinha. Uma noite, eu estava em casa estudando no meu quarto. Devia ser por volta das 7 da noite e já estava escuro lá fora. Eu costumava estudar sozinha assim, com meus fones de ouvido. Meu quarto ficava nos fundos da casa e dava para o jardim. No fundo do jardim havia um portão que levava diretamente a um grande campo. Era comum ouvir barulhos à noite, já que esses campos eram muito usados por quem passeava com cachorros. Mas dessa vez foi diferente. Tentava focar nos deveres quando uma luz branca intensa atravessou minha janela. Olhei lá fora esperando ver alguém com o cachorro, mas não achei de onde vinha a luz. Voltei ao trabalho, achando que alguém só havia apontado a lanterna para a janela por engano ao passar. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu.
Uma luz branca intensa atravessava minha janela, mas eu ainda não via ninguém passeando com o cachorro. Dessa vez, eu fiquei irritada e me perguntei se não era a mesma pessoa tentando olhar para dentro do meu quarto, já que eu costumava deixar as cortinas abertas. Fiquei mais tempo na janela para tentar entender de onde vinha a luz. Percebi então que ela vinha de bem perto. Na verdade, vinha do meu próprio jardim. O jardim e o portão para os campos pareciam abertos. Meu coração disparou e eu não sabia o que fazer. Enviei imediatamente uma mensagem para o meu pai dizendo que achava que alguém estava no jardim. Ele me respondeu para verificar se todas as portas estavam bem trancadas e que voltaria para casa assim que pudesse. Desci as escadas o mais silenciosamente possível, não querendo que a pessoa lá fora soubesse que eu estava ali. Chequei a porta da frente e ela estava trancada. Em seguida, me aproximei lentamente da porta dos fundos que dá para o jardim e bem no momento em que eu ia verificar a fechadura, vi a maçaneta se abaixar como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Felizmente, essa porta também estava trancada, mas a pessoa tentou abri-la várias vezes. Naquele momento, eu estava completamente apavorada e tremia. Eu também ouvi essa pessoa puxando a janela da cozinha, mas sem sucesso. Tentei ver a pessoa, mas tudo o que consegui distinguir foi uma silhueta alta e clara. Estava escuro demais para ver o rosto ou os traços dela. A pessoa parecia agora frustrada e começou a bater na janela como se quisesse quebrá-la. Olhei para a frente da casa, mas o carro do meu pai ainda não estava lá e eu realmente comecei a entrar em pânico. Quase como um milagre, ouvi a porta dos fundos do vizinho se abrir e os cachorros grandes deles latirem alto. Eles devem ter notado o estranho e soltaram os cachorros para assustá-lo, e funcionou. Nunca mais o vi desde então. Nunca fui tão grata pelos cachorros barulhentos dos meus vizinhos, e desde aquele dia sempre confiro se todas as portas estão bem trancadas, ainda mais do que antes. Isso foi quando eu tinha 17 anos. Tenho 22 anos e ainda penso nisso com frequência, a ponto de me assombrar. Naquela sexta-feira à noite, eu estava em casa. Minha mãe tinha saído para passar o fim de semana visitando amigos, então eu estava com a casa só para mim. Convidei minha amiga Dan para passar a noite e decidimos assistir a um filme de terror. Pegamos lanches, refrigerantes e colocamos meu filme de terror favorito. Aquele em que uma funcionária do banco se recusa a conceder um adiamento para uma senhora idosa no empréstimo imobiliário dela. E onde essa mulher lança uma maldição nela. Ela precisa se livrar disso em 3 dias, ou será literalmente arrastada para o inferno, enfim. Cerca de 1 hora depois do início do filme, Dan e eu estávamos nos divertindo, e às vezes ríamos de algumas cenas. Eu pausei o filme porque precisava ir ao banheiro, e assim que entrei no banheiro, percebi pela janela que o céu estava com um tom esverdeado. Eu sabia que uma tempestade estava prevista, mas eu realmente não tinha prestado atenção nisso. Fiz o que tinha que fazer. Lavei as mãos e voltei para a sala para continuar assistindo ao filme. Quando o filme terminou, Dan e eu recebemos um alerta em nossos celulares. Ela informava que um aviso de tornado estava em vigor até às 19h45 e que era preciso se abrigar imediatamente devido a um nível de perigo muito alto. Saímos de casa imediatamente para o abrigo contra tempestades do parque de trailers onde eu morava. Sim, eu morava em um parque de trailers na época, então era preciso evacuar rápido. Assim que chegamos ao abrigo, as sirenes começaram a tocar e o vento ficou extremamente forte. O responsável pelo parque abriu o abrigo e todos os moradores correram para dentro. Descemos para o subsolo e todo mundo se reuniu lá. Cerca de 10 minutos depois, a eletricidade acabou e dava para ouvir o vento ficando cada vez mais forte. Havia um barulho enorme, como o de um trem de carga, que fazia todo o prédio tremer. Os tremores eram tão fortes que eu realmente achei que a estrutura fosse desabar. Comecei a chorar porque achei que íamos morrer. Dan, eu e todas as pessoas no abrigo estávamos completamente em pânico. Ouvimos 5 barulhos enormes de impacto vindo do lado de fora. Eu estava tão apavorada que achei que fosse desmaiar. Depois houve um rugido ensurdecedor quando o tornado passou bem perto do prédio. Após cerca de 10 minutos de barulho intenso, tudo parou de repente. Finalmente nos informaram que o perigo havia passado. Quando saímos do abrigo e vimos os estragos, era difícil de acreditar. Chamar os estragos de impressionantes seria um eufemismo.
Vários carros estavam virados, algumas árvores tinham sido arrancadas e 3 casas estavam danificadas. 2 outras foram destruídas e um carro lançado contra uma casa. Dan e eu nos abraçamos bem forte chorando, simplesmente porque estávamos aliviados de ainda estarmos vivos. Ficamos assim por cerca de 15 minutos. Depois voltamos para a minha casa. Felizmente, minha casa só sofreu alguns danos menores de um lado. Dan também morava no parque de trailers naquela época. Quando a mãe e a irmã dele chegaram em casa, descobriram que o telhado tinha sido danificado. Eu sugeri que Dan passasse a noite na minha casa, e ele aceitou porque ainda estava muito assustado. A mãe e a irmã dele concordaram. Eu sei que não é uma história clássica com uma pessoa assustadora, mas mesmo assim foi aterrorizante e eu nunca vou esquecer aquele dia. Essa história aconteceu quando eu tinha cerca de 18 anos. Naquele tempo, eu havia sido demitida do meu trabalho de meio período em uma loja. O motivo era simples: a empresa estava falindo e não podia mais pagar seus funcionários. Naquela época, meus pais me faziam pagar aluguel e despesas, então perder o emprego foi um grande problema. Eu precisava encontrar outro, mas procurar trabalho era complicado. Principalmente porque havia poucas vagas de meio período. Além disso, eu estava sobrecarregada, estudando meio período na universidade, o que aumentava o estresse. Semanas se passaram e eu ainda não tinha achado trabalho estável. Um dia, uma amiga ligou perguntando se eu podia cuidar do cachorro dela enquanto viajava de férias. Ela me escolheu porque quem cuidava do cachorro dela se mudou recentemente para Muito Long e ela não encontrou outra pessoa. Me ofereceu $600 por 3 dias. Não era muito, mas era o suficiente para me ajudar um pouco, mesmo sabendo que eu ainda teria que encontrar um emprego de verdade rapidamente. Precisando de dinheiro, aceitei a oferta dela para cuidar do cachorro. O cachorro dela se chamava Jim. Era uma linda pastora alemã com um temperamento muito dócil. Eu estava bem feliz em cuidar dela. Quando cheguei na casa dele, ele tinha deixado uma lista com todas as regras: alimentá-la em determinados horários, levá-la para fora a cada 2 horas, passear com ela, etc. Basicamente, as responsabilidades normais de quem tem cachorro. Cuidar dele parece fácil, mas logo fica cansativo levá-lo para fora sempre. A primeira noite passou sem problemas, e eu segui todas as instruções da lista. Na segunda noite, algo me deixou completamente chocada. Para dar um pouco de contexto, devia ser por volta de 8 ou 9 horas da noite. Eu tinha pedido comida e estava assistindo a um filme com Jim deitado ao meu lado. Durante o filme, ela se levantou com as orelhas em pé e a cabeça inclinada, como se tivesse percebido algo. A casa era próxima de uma área arborizada, então imaginei que fosse um esquilo ou outro animal. Mas pouco tempo depois, ela começou a olhar ao redor e a latir em direção ao corredor. Quase imediatamente, ela pulou do sofá e correu para o corredor. Foi aí que comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu realmente não sabia o que poderia estar fazendo ela reagir assim. Por curiosidade, eu a segui e vi que ela estava latindo na porta que levava ao porão. Eu não tinha nenhuma vontade de abrir aquela porta, então tentei afastá-la, mas ela não queria me ouvir e empurrou a porta antes de descer correndo as escadas. O porão estava totalmente escuro. Usei meu celular para iluminar enquanto descia. Isso foi antes dos celulares terem lanterna, então eu usava só a luz da tela para enxergar. Depois de tatear um pouco, encontrei o interruptor e vi Jim sentada na frente de uma portinha de armário. Era uma daquelas portas com pequenas frestas que deixavam passar a luz, o que permitia ver um pouco o interior. Bem devagar, me aproximei e puxei Jim para trás, mas não antes de dar uma olhada rápida lá dentro. E foi aí que vi um olho me olhando. Fingi que não percebi nada. Peguei o cachorro e corri de volta para a sala para ligar para a polícia. Falava ao telefone o mais baixo possível para evitar barulho. Mas mesmo que eu fosse discreta, isso não ajudava muito porque Jim continuava latindo sem parar. Enquanto falava ao telefone com a operadora, ouvi alguém subindo devagar os degraus de madeira do porão. Alguém batia de leve na porta, como se quisesse me assustar mais ainda. Enquanto isso, Jim latia cada vez mais alto, quase tentando arrombar a porta do porão. Quando ouvi as sirenes da polícia ao longe, senti um enorme alívio. Nesse momento, ouvi a pessoa descendo as escadas correndo e uma porta se abrindo em algum lugar no porão. Felizmente, a polícia chegou rápido.
Os policiais revistaram a casa e encontraram o que parecia um cômodo secreto no porão. Nem eu, nem minha amiga sabíamos dele. Acredita-se que talvez fosse uma antiga adega de vinhos usada antigamente. Minha amiga me pagou um extra pelo transtorno e nunca mais cuidei do cachorro dela. Eu não sei se a polícia acabou encontrando esse homem ou se ele talvez ainda esteja em algum lugar lá fora. O mais assustador dessa história é que havia indícios de que esse homem morava nesse cômodo há meses. Lá dentro, a polícia encontrou objetos roubados, latas de cerveja, comida e até um saco de dormir. Meu amigo se mudou pouco tempo depois porque ele e sua família não conseguiam mais se sentir seguros naquela casa. Essa história me fez perceber uma coisa: às vezes, mesmo em casa, a gente não está tão seguro quanto pensa. Aos 15 anos, minha família e eu mudamos para uma casa grande. Era uma casa relativamente nova, com 3 quartos, vários banheiros, uma garagem e até um grande porão. Meus 2 pais trabalhavam na área da saúde e faziam longos turnos várias vezes por semana. Isso significava que eu ficava sozinha em casa na maior parte do tempo enquanto eles estavam no trabalho. Na verdade, eu gostava de ficar sozinha. Eu me considerava uma pessoa bastante madura para a minha idade. Naquela época, nós morávamos numa área bem rural, perto de Knoxville, no Tennessee. Quem conhece esse lugar provavelmente sabe do que estou falando. Era uma cidade agradável, mas com uma taxa de criminalidade bem alta, e a história que vou contar me fez entender o que isso realmente podia significar. Uma noite, eu voltei da escola e meus pais ainda estavam no trabalho. Era na época em que a Covid ainda estava circulando bastante, então eles faziam horas extras. Aos 15 anos, eu imediatamente comecei uma partida de Call of Duty para passar o tempo. Joguei por algumas horas antes de subir para o meu quarto e tirar um cochilo. Acho que dormi 2 horas antes de acordar com um barulho na cozinha. Olhando para trás, parecia um barulho metálico, como se alguém estivesse mexendo em objetos. Eu acordei e olhei as horas. Devia ser por volta das 7 da noite. Eu estava um pouco irritada com aquele barulho, então coloquei meus chinelos e desci para ver o que era. Virei a esquina do corredor bem devagar e o que vi me gelou o sangue. Na cozinha havia uma mulher mexendo na nossa geladeira. Ela estava de costas para mim, então não podia me ver nem saber que eu estava ali. Para dar um pouco mais de detalhes, não era nem um pouco alguém que transmitisse segurança. Ela parecia uma pessoa em situação de rua, e agora tenho quase certeza disso. Ela usava um short rasgado, uma regata e uma pulseira no pulso. Coloquei as mãos na boca e subi lentamente as escadas. Eu queria ligar para a polícia, mas não podia porque o único telefone fixo da casa ficava perto da cozinha. Então, tive outra ideia. Meus pais eram amigos de vizinhos mais distantes, então fui à casa deles para ligar para a polícia. Não pude entrar pela porta da frente, então fiz o que qualquer um faria. Abri a janela do meu quarto e desci tentando reunir coragem para pular. Quando finalmente consegui, caí no chão e torci o tornozelo, mas mesmo assim consegui me levantar e ir até a casa dos vizinhos para explicar o que estava acontecendo. Eles logo me deixaram usar o telefone para chamar a polícia. Enquanto isso, também telefonaram para o hospital onde meus pais trabalhavam para avisá-los. A polícia chegou bem mais rápido do que eu imaginava e foi à minha casa. Em menos de 1 minuto, os policiais saíram da casa com uma mulher idosa, cansada e magra, algemada. Ela não tentou fugir, nem resistiu à prisão. Ela parecia quase indiferente, como se já tivesse aceitado seu destino. No final, minha suposição estava correta. Era uma mulher sem teto que já havia arrombado várias casas na região. Meus pais chegaram pouco depois e conversaram com a polícia, que aconselhou instalar câmeras de segurança. E foi exatamente isso que fizemos. No dia seguinte, meu pai comprou e instalou um sistema de segurança ao redor da casa, mas a história não termina aí. Há algumas noites, voltei a comentar esse incidente com minha mãe e perguntei se ela lembrava. Os olhos dela se arregalaram, mostrando medo e preocupação. Quando perguntei o que havia de errado, ela me fez sentar, pegou minhas mãos e disse que ia me revelar algo que eu não sabia. Quando meus pais falaram com a polícia, os agentes citaram um detalhe que os deixou muito chocados. Ao entrarem na casa, viram a mulher em pé diante da porta do meu quarto. Na mão dela, ela segurava uma das facas da cozinha com muita força.
Se eu não tivesse pulado pela janela, provavelmente teria acabado muito mal para mim. Felizmente, desde aquele dia, nunca mais tivemos nenhum arrombamento e espero que continue assim. Essa história aconteceu comigo há cerca de uma semana, no meio da noite. Tenho 27 anos e moro sozinha em uma casinha com apenas um quarto, numa área rural bem isolada. Nunca gostei muito de grandes cidades, nem de estar cercada de muita gente. Tudo o que eu queria era uma vida simples e tranquila, e foi por isso que escolhi viver aqui. Na semana passada, enquanto eu estava sozinha em casa, aconteceu algo comigo que eu precisava muito contar. Devia ser por volta das 8 da noite, e eu estava fazendo uma faxina, quando ouvi minha máquina de lavar apitar, avisando que a lavagem tinha terminado. Minha máquina de lavar e minha secadora ficam as duas no porão da casa, então eu desci e acendi a luz. Foi aí que percebi algo estranho. Uma das prateleiras que normalmente estava presa na parede agora tinha caído no chão, com todas as minhas ferramentas espalhadas por todo o chão. Foi estranho, pois essa prateleira era resistente. Eu nem sei como não ouvi o barulho quando ela caiu. Recoloquei ela no lugar e segui cuidando das minhas roupas. Tirei minhas roupas da máquina e coloquei-as na secadora. Enquanto eu fazia isso, a prateleira atrás de mim caiu pela segunda vez com um barulho enorme. Virei-me logo para o local de onde ela acabara de cair. E ali, em pé bem ao lado, estava um homem alto e magro, com um sorriso realmente perturbador. Ele usava uma camisa branca e uma calça larga, e parecia completamente vazio, como se estivesse exausto ou ausente. Não sei explicar, mas algo naquele homem me deixava muito desconfortável. Assim que o vi, soltei, com a voz ao mesmo tempo assustada e irritada: "Quem é você?" Mas ele não respondeu nada. Ele ficou lá, imóvel, me olhando fixamente, como se tentasse me atravessar com o olhar. Pensando que ele talvez estivesse sob efeito de drogas, tentei me manter calma e perguntei se ele precisava de ajuda ou se estava perdido. Mesmo falando calmamente, ele ainda não respondeu e nem sequer se mexeu. Sem saber o que fazer, liguei para a polícia e expliquei a situação. Eles me disseram que iriam enviar alguém, mas que poderia demorar um pouco por causa das más condições climáticas. Depois de desligar, o homem ainda estava lá, me encarando com seus olhos cansados, sem fazer nada. Então, depois do que me pareceu uma eternidade, ele simplesmente se virou, subiu as escadas e saiu pela porta dos fundos. Eu o segui para fora e ele continuou andando. Afastou-se da minha casa até sumir na noite. Não há nenhuma casa, nem qualquer outra habitação por vários quilômetros ao redor da minha casa, então até hoje eu não entendo quem ele era, nem como ele chegou ali. Ele nunca mais voltou desde então. Mesmo que a experiência tenha sido realmente estranha e perturbadora, eu estou principalmente aliviada por ele ter ido embora. Eu tinha 12 anos e minha irmã mais velha e eu passamos o fim de semana sozinhas em casa. Aguardava uma amiga me buscar e fiquei impaciente. Em certo momento, alguém bateu na porta. Pensando que era ela, corri para abrir sem nem olhar pelo olho mágico. Um homem parou na porta com um bloco de notas dizendo que precisava checar nosso medidor de gás. Fiquei frustrada porque minha amiga não chegou, então respondi: "Sim, tudo bem, faça o que tem que fazer." Só percebi depois que ele não usava o uniforme da prefeitura. Ele usava uma camisa verde e roxa listrada, parecida com a do apresentador de As Pistas de Blue. Ele entrou e subiu imediatamente para o andar de cima, onde ficavam nossos quartos. Ele entrou no meu quarto, típico de adolescente, com rosa e decorações brilhantes por todo lado. Felizmente, minha irmã desceu a escada exatamente nesse momento e disse: "É o pai da Daphné. Por que ele está subindo?" E eu continuava reclamando que a Daphné ainda não tinha chegado, dizendo o quanto ela era pouco confiável. Minha irmã me interrompeu. "Espera, a Daphné não está aqui? Então quem é esse homem?" Respondi. "Ele disse que veio ler o medidor de gás." O rosto dela ficou completamente pálido. Ela abriu a porta de repente, me puxou para fora e tapou minha boca para que eu ficasse quieta. Eu protestei, mas ela disse: "Nossos medidores de gás ficam do lado de fora." Naquela época, não tínhamos celular e, obviamente, não iríamos voltar para dentro de casa para usar o telefone fixo. Minha irmã teve uma ideia. Um homem passava na rua em frente à nossa casa. Ela fez sinal para ele se aproximar e gritou bem alto em direção à casa: "Papai, que bom que você voltou."
Um funcionário da prefeitura veio ler os medidores de gás e está no andar de cima. E exatamente como ela esperava, o homem na rua respondeu: Do que você está falando? Nesse momento, o homem de camisa listrada saiu correndo da casa e fugiu. O homem na rua nos perguntou várias vezes se estávamos bem e se queríamos que ele ficasse conosco no jardim até nossos pais voltarem. Ele foi realmente muito gentil. Estávamos tão chocadas que mal agradecemos a ele antes de entrar correndo em casa para fechar todas as portas e janelas. Minha irmã ficou furiosa por eu ter deixado um estranho entrar, mas implorou para não chamar a polícia. Ela temia ter problemas, pois nossos pais a deixaram responsável. E eu também não queria ter problemas por ter deixado um estranho entrar sem pensar, então concordei com ela. 3 semanas depois, uma garota da nossa comunidade desapareceu. As circunstâncias eram semelhantes. Ela estava sozinha e os policiais acharam a porta aberta, sem sinais de arrombamento. Minha irmã e eu discutimos o que fazer, mas sabíamos que não tínhamos escolha. Contamos toda a história para a polícia. Não sei se isso ajudou, mas os policiais disseram que tinham motivos para achar que era o mesmo homem. Também encontraram o homem que nos ajudou na rua. Na verdade, nós já o conhecíamos. Ele trabalhava no açougue do bairro, mas simplesmente não o reconhecemos na hora. Ele era um velho amigo da nossa família. Depois disso, nossos pais ficaram completamente abalados. Eles não estavam bravos conosco, estavam principalmente aliviados por estarmos bem. Ainda assim, revisaram todas as regras de segurança conosco e não nos deixaram sozinhos em casa por um tempo. Encontraram a garota desaparecida. Aparentemente, ela tinha sido mantida em cativeiro por alguns dias antes de ser queimada viva. Eles nunca pegaram esse homem, mas ele parecia ter uns 30 anos na década de 1960, então hoje ele provavelmente já está morto. Agradeço a Deus diariamente pela presença de espírito e pela engenhosidade da minha irmã naquele dia. Hoje sou uma mulher idosa, aposentada, com uma vida calma e tranquila. Passo muito tempo ouvindo podcasts, principalmente sobre casos criminais. Algumas noites ouço histórias que me parecem estranhamente familiares, e por isso aqui está uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Isso aconteceu em meados dos anos 1980, quando eu mal tinha 20 anos. Estudava em uma pequena faculdade local no centro dos Estados Unidos, um lugar plano, um pouco entediante, varrido pelo vento, com prédios de tijolos por toda parte. Como eu vinha de outra cidade, eu morava na residência estudantil por ser mais prático e para economizar um pouco de dinheiro. Éramos 6 dividindo o mesmo alojamento. Cada uma tinha seu quarto, mas dividíamos uma sala grande e um banheiro. As paredes eram muito finas, o carpete era barato e dava para ouvir absolutamente tudo: música, ligações telefônicas, gente chorando ou fazendo outras coisas. Camille era barulhenta o tempo todo, até quando dormia. Sophie quase nunca saía da residência, ela estudava o tempo todo. Claire gostava muito de garotos, se é que você me entende. Julie adorava filmes de terror e quase sempre se vestia de preto. Elodie ligava para os pais toda sexta à noite por pelo menos 2 horas, e tinha eu. Eu tirava boas notas, tinha um emprego de meio período e era bem discreta, mesmo gostando de sair de vez em quando para uma festa ou um show. Ainda tínhamos muitos estudos pela frente, e como nos dávamos bem, decidimos continuar dividindo o mesmo apartamento no semestre seguinte. Seria só por mais alguns meses, antes de cada uma seguir seu próprio caminho. Naquele verão, enquanto a maioria dos estudantes já tinha ido embora, uma garota foi encontrada quase morta em um beco perto do campus. Eu não a conhecia, e acho que minhas colegas de quarto também não. No noticiário, diziam que os ferimentos dela eram graves, tão graves que a polícia achava que ela talvez tivesse sido atropelada por um carro antes de ser arrastada para o beco, um acidente que teria dado errado. Por alguns dias, as pessoas comentavam isso no restaurante onde comíamos e no rádio, mas depois a história virou só um ruído de fundo. A polícia pouco falava e, sem novidades, era fácil pensar que foi só um incidente isolado. Quando o semestre de outono começou, todas nós voltamos a morar no dormitório e o beco se tornou um lugar que as pessoas evitavam à noite. A segunda garota foi encontrada 3 semanas após o início do semestre. Dessa vez, ninguém tentou encontrar uma explicação reconfortante. Foi no mesmo bairro, mas em outro beco. A polícia quase não dava detalhes, mas todos já percebiam um padrão surgindo. O campus mudou quase da noite para o dia.
Mais carros de polícia, cartazes de aviso colados nas portas, uma reunião organizada no dormitório, onde a diretora nos disse para nunca andarmos sozinhas à noite e sempre ouvirmos nosso instinto. Mas a gente nem sabia o que era para ficar de olho. E claro, a gente já estava com medo. Então começamos a andar em duplas ou em grupos. Aulas até tarde faziam com que sempre voltássemos juntas. Ir à loja se tornava um passeio coletivo. Os bares perto do campus fechavam mais cedo do que o normal. Homens desconhecidos de repente pareciam suspeitos. Pouco tempo depois, a terceira garota foi encontrada e nós entendemos o quanto éramos impotentes. Nada do que as pessoas faziam parecia impedir esses crimes. Após isso, a polícia deixou de evitar o assunto. Os avisos ficaram mais sérios. Um toque de recolher foi imposto. Eles achavam que o assassino era um morador local, um homem agindo sozinho, provavelmente na casa dos 30 ou 40 anos, e que conhecia muito bem a região. Obviamente, essa descrição não reduzia muito o número de suspeitos, e de repente todo mundo parecia suspeito. Após o anúncio, os assassinatos cessaram por um tempo. Semanas se passaram sem novos corpos ou prisões. O silêncio era quase mais assustador que os crimes. As pessoas relaxavam para seguir a vida, mas não se sentiam realmente seguras. Mantínhamos a porta trancada o tempo todo e as luzes ficavam acesas à noite. Até Julie parou de ver filmes de terror. Nós não dizíamos isso em voz alta, mas todas pensávamos a mesma coisa. Ele ainda está lá, em algum lugar, escondido nas sombras, esperando pela pessoa mais vulnerável. Naquele fim de semana, uma estudante de outro dormitório denunciou que um homem a seguiu do bar até sua residência. Ele ficou atrás dela durante todo o trajeto. Ele não falava, mas o comportamento dele era ameaçador. Achando que era o assassino, ela reagiu imediatamente. Quando ela cortou o caminho por um beco, ele a seguiu. Quando ela começou a correr, ele também correu. Esse beco geralmente acabava sem saída. Mas por sorte, a porta dos fundos de uma loja estava aberta para uma limpeza. Ela conseguiu entrar justo antes que o homem a alcançasse. Quando a polícia chegou, o homem já havia sumido. Essa história se espalhou rápido pelo campus. A jovem havia sobrevivido e podia descrever o homem. Alto, jaqueta escura, botas de trabalho, aparência comum, mas um olhar cheio de raiva. No domingo à noite, por volta das 11 horas, estávamos todas às 6 na sala comum, estudando, dobrando roupas ou simplesmente nos mantendo ocupadas. Lá fora, o campus estava calmo e patrulhas policiais passavam regularmente, então alguém bateu na nossa porta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, todas nós ficamos paralisadas. Camille olhou pelo olho mágico e prendeu a respiração. É um policial, eu também olhei em seguida. O homem usava um uniforme, mas tinha algo errado. Não reconheci os distintivos no braço dele. Abra a porta, disse ele. Há um problema no setor, preciso verificar sua residência. Sophie balançou a cabeça, os olhos arregalados. Elodie murmurou: isso não é possível. Julie, por sua vez, não hesitou nem por um segundo. Ela pegou o telefone e discou o número de emergência. Vamos chamar a polícia. A voz do homem mudou na hora. Ele começou a gritar através da porta e a bater violentamente nela, depois saiu correndo. Quando seus passos se afastaram, ouvimos algo cair no chão. Nós ficamos todas juntas na sala enquanto a pessoa ao telefone nos dizia para esperar. A polícia chegou minutos depois. As luzes dos carros iluminaram o prédio e os policiais de verdade passaram correndo pela nossa porta. Eles o prenderam do outro lado da rua quando tentava sumir em um estacionamento. Foi o disfarce dele que causou sua prisão. Mais tarde, descobrimos que o barulho que ouvimos era de um martelo e uma chave de fenda de cerca de 25 centímetros que ele havia deixado cair, ferramentas que ele usou em crimes anteriores. Fiquei completamente chocada quando nos contaram, porque eu quase abri a porta. Nos fizeram sair do dormitório naquela noite e a polícia colheu nossos depoimentos. Nossos pais foram chamados e os da Elodie chegaram ao campus na manhã seguinte. As aulas continuaram. A vida continuou quase normalmente. O nome desse homem foi revelado depois, junto com a foto dele, mas eu não o reconheci. Nenhuma de nós o conhecia. Se você procurar bastante na internet, provavelmente ainda consegue encontrar o nome dele. Terminei esse semestre e depois saí da cidade pouco tempo depois. O dormitório ficou aberto. Novos estudantes se mudaram para lá e dormiram nas mesmas camas onde quase fomos assassinadas.
Quando eu estava na 5ª série, quase nada acontecia no lugar onde eu morava. Era considerado um bairro tranquilo, com principalmente aposentados, sempre as mesmas casas, as mesmas crianças, a mesma rotina. Um rio passava atrás do nosso bairro. A água era suja e marrom, e honestamente, ninguém realmente prestava atenção nisso. Como esse pequeno curso d'água, nossa vida era simplesmente monótona nesse lugar sem história. Tudo mudou na primavera, quando acharam uma mala no rio. No início, eram só boatos de cidade pequena. Crianças sussurrando no ônibus escolar. Disseram que um pescador a fisgou com anzol e trouxe de volta à margem. Outra pessoa disse que um cachorro a tirou da água. E quando cheguei em casa naquela tarde, minha mãe já estava ao telefone, sua voz estava tensa, e ela olhava pela janela da cozinha. Meu pai nem ligou a televisão quando chegou do trabalho, o que era muito incomum. Ele sentou à mesa e disse que a polícia achou um corpo no rio. Numa mala, ele disse. E aí, tudo se encaixou na minha cabeça, e é essa imagem que ficou mais marcada para mim. Uma mala é algo que a gente leva nas férias. Um objeto com rodinhas e uma alça, não algo onde se coloca uma pessoa. Como alguém poderia até caber ali dentro? Os detalhes vieram depois, na escola. Alguém cortou a mulher em pedaços e a colocou lá como um quebra-cabeça. Ninguém sabia quem ela era. Adultos comentavam que talvez ela fosse prostituta. Essa palavra se espalhou pela escola por semanas. Metade das crianças nem sabia o que isso significava, só que soava mal. Ela nunca foi identificada, pelo menos até onde eu sei, e ninguém falava de um suspeito. A polícia fechou o caminho ao longo do rio e investigou por semanas. Os pais proibiram os filhos de passear sozinhos. Minha mãe passou a manter todas as portas trancadas o tempo todo e meu pai dava a volta no jardim com uma lanterna depois que escurecia. Pela primeira vez, pensei que alguém fizera aquilo e depois apenas voltara para casa, talvez morando bem perto. Perto o bastante para nos ouvir rindo na rua, ver as luzes acesas à noite e conhecer nossos nomes e hábitos. E a partir desse momento, o rio nunca mais pareceu apenas um lugar do bairro. Ela parecia mais um mau presságio. Ninguém ia lá mais. E antes do fim daquele verão, mais 2 corpos foram encontrados, 2 mulheres cortadas do mesmo jeito, uma em outra mala e a outra em uma bolsa de ginástica. A polícia ainda quase não dizia nada, mas eles não precisavam falar, todo mundo sabia que era o mesmo homem. Eles guardavam os detalhes mais precisos para eles, provavelmente até terem uma pista séria. Depois disso, nossos pais quase agiam como policiais. Eles vigiavam tudo, nada de andar de bicicleta depois do pôr do sol, nada de atravessar o bosque para economizar tempo. Se você estivesse lá fora, sempre tinha o pai de alguém olhando da varanda ou da garagem, muitas vezes com um taco de golfe ou um bastão de beisebol na mão. A gente se adaptou, pois crianças sempre acabam se adaptando. Éramos 4, eu, Arão, Lucas e Ben. Passávamos quase todas as tardes na casa do Arão, pois os pais dele trabalhavam até tarde. A gente ficava no quarto dele, no 2º andar, aquele que dava direto para o caminho do rio e para a fileira de árvores atrás. O Arão tinha um binóculo que o tio dele usava para caçar. Revezávamos o binóculo como vigias em um ninho de águia. A gente observava tudo. Pessoas passeando com cachorros, corredores, casais de idosos com sacolas. Observava atentamente cada conhecido e examinava cada carro estacionado. A gente estava meio assustado e meio entediado, o que é uma mistura bem explosiva quando se tem 11 anos. Pode ser qualquer um, repetia Lucas. É assim que eles fazem, acrescentava Ben. Eles sempre moram perto de suas vítimas, e a gente tinha certeza de que o assassino não era algum tipo de criatura saída da estrada. Era alguém daqui. Alguém que comprava gasolina e cumprimentava os vizinhos. Alguém que sabia exatamente onde o rio tinha correnteza para levar uma mala grande. Então, um dia, a notícia de uma 4ª descoberta chegou e o medo se transformou em verdadeira paranoia. A polícia tomou conta do rio mais uma vez, mais longe rio abaixo dessa vez. Helicópteros ficaram sobrevoando a gente por muito tempo. Diziam que outro corpo fora achado na água. Mas não era um corpo, só sangue. Uma quantidade incrível de sangue, e ninguém sabia o que pensar sobre isso. O rio foi completamente fechado ao público, e nossos pais repetiam sem parar para não chegarmos perto dele, de jeito nenhum. Isso, claro, fez a gente começar a falar em ir até lá. Como eu disse, crianças podem ser incrivelmente estúpidas, especialmente quando algo assusta.
A gente preparou isso como umas idiotas. Encontro à meia-noite, lanterna com pilhas novas, fiquem juntas, não gritem, a menos que alguém realmente seja atacada. A Aaron até trouxe uma camerazinha descartável. Como se fôssemos descobrir algo grande. Nos encontramos na beira do caminho proibido, coração acelerado, nervosas, fingindo coragem. Passar por baixo da faixa da polícia dava a impressão de atravessar uma fronteira para outro mundo. Os bosques ao redor do rio pareciam engolir toda a luz, e nossas lanternas só faziam pequenos túneis na escuridão, iluminando galhos e pedras, mas nada de vivo. Ninguém falava, e cada estalo de galho nos fazia pular. No início, não achamos nada. Nenhuma ferramenta, vestígio ou sinal de acampamento ou de algo deixado ali. Só terra, insetos e o barulho constante da água, que ficava cada vez mais forte à medida que a gente se aproximava. Quando finalmente chegamos à beira do rio, ficamos lá um tempo sem dizer uma palavra, só ouvindo, sem nem saber o que estávamos esperando. Um grito, um som na água, qualquer sinal que confirmasse nosso medo. Mas nada ocorreu. Aaron finalmente apontou para Laval. Havia uma ponte velha de concreto, estreita para 2 carros se cruzarem. A gente não deveria chegar perto dela à noite de jeito nenhum, e a ideia de ir lá me dava enjoo, mas ninguém queria parecer covarde. No meio do caminho, vimos luzes. Um velho motorhome estava parado na ponte, motor ligado, faróis acesos, luzes traseiras vermelhas, mas ele não se movia. A porta do passageiro estava aberta e alguém se movia lá dentro. Ouvíamos barulhos de metal. Nenhuma de nós falou. Instintivamente nos agachamos. Ser vista podia significar morrer. "O que ele está fazendo?" sussurrou Ben. Tivemos a resposta um segundo depois. Algo pesado passou por cima da grade da ponte. O objeto balançou por um momento e caiu na água com um grande splash. Era uma mala. Entendi na hora, antes mesmo de processar a informação. O formato quadrado, o modo como caía inteira de uma vez. O homem inclinado sobre a grade observava seu trabalho. O rosto dele estava na sombra, mas vi sua mão se movendo na frente do jeans. Minhas pernas travaram. Não conseguia respirar. Ele voltou para o banco do motorista, fechou a porta, soltou o freio e o motorhome avançou devagar antes de desaparecer na noite. Ninguém se mexeu até o barulho do motor sumir completamente. Depois começamos a correr até a beira do bairro. Aaron começou a gritar, depois a berrar e alguém chorava atrás de mim. As luzes das casas se acenderam. Um homem saiu de meias e nos perguntou o que estava acontecendo. Contamos para ele sobre o motorhome, a ponte, a mala, e foi essa palavra que desencadeou tudo. Os pais saíram de casa e meu pai disse para minha mãe ligar para a polícia. Parecia que todos faziam o mesmo. Meu pai correu para o rio, seguido por 2 outros pais. Os carros de polícia chegaram minutos depois, iluminando o bairro com luzes vermelha e azul. A polícia nos separou para tomar nossos depoimentos e repetimos a mesma história várias vezes. Um velho motorhome, faróis amarelos, uma mala jogada da ponte. O policial que escrevia nem nos interrompia. Eles acharam a mala em menos de 15 minutos porque o rio era lento ali. Ela estava presa entre galhos secos. Um policial abriu o zíper só o suficiente para olhar dentro, depois fechou imediatamente. Todo mundo entendeu o que havia lá dentro, não nos deixaram chegar perto. As buscas iniciaram de imediato. A polícia divulgou a descrição do motorhome. Modelo antigo, cor clara, pode estar enferrujado. Bloqueios foram instalados nas estradas e as patrulhas seguiram durante a noite. Mas pela manhã não havia nada. Nenhum motorhome, nenhum suspeito, nenhuma resposta. A escola foi fechada no dia seguinte. O rio ficou interditado por muito tempo. Ninguém mais reclamava de tédio. Eu ficava na janela com os binóculos do meu pai no rosto. Eu sentia que seria tolice parar de procurar. Afinal, éramos os únicos que o tinham visto. Eu observava cada rua que conseguia. Então, um dia, eu vi um velho trailer passando devagar algumas ruas adiante. Ele andava devagar, como se estivesse procurando por algo. Os vidros eram escuros demais para ver o motorista. Chamei meus pais, mas quando eles subiram, ele já tinha ido embora. Mesmo assim, chamaram a polícia. Os policiais voltaram, pegaram um novo depoimento e me perguntaram se eu tinha certeza. Sim, eu tinha certeza. Eles anotaram minha declaração e retomaram as buscas. Ninguém jamais foi preso, pelo menos que eu saiba. Os assassinatos pararam, pelo menos na nossa região, e o rio acabou reabrindo para o público. As crianças voltaram a pescar lá,
e a vida continuou. Por 1 ou 2 anos, todos acreditávamos que ele voltaria um dia para cortar nossas gargantas enquanto dormíamos, para nos calar. Eu estava atravessando o Texas quase o dia todo, pegando essas longas estradas secundárias onde a terra é completamente plana e nunca se eleva de verdade. Sem cidade, sem saída, só estrada, arbustos secos e uma paisagem realmente feia. Era possível ver 10 ou 15 quilômetros à frente sem curvas. De repente, meu carro começou a dar trancos, puxando forte para a direita, o volante ficou mole por 1 segundo e o painel se acendeu. Soltei o acelerador e deixei o carro deslizar até o acostamento. Quando parei, o pneu estava completamente destruído, a borracha batendo no asfalto. Saí do carro e senti o calor subir do asfalto, um calor pesado e implacável. O pneu estava rasgado até a roda e, pior ainda, um líquido escorria por baixo do carro. A angústia veio imediatamente. Abri o capô e recuei imediatamente. O vapor assobiava em pequenos jatos, o cheiro parecia de óleo queimado. Respirei fundo e peguei meu celular. Sem sinal, obviamente. Caminhei pela beira da estrada e depois na outra direção, levantando meu celular por reflexo, mesmo sem ter certeza se isso ainda adianta alguma coisa. Ainda nada. Olhei para a estrada nos 2 sentidos. Vazia. Nada estava realmente dando certo para mim naquele momento. Abri o porta-malas, sem estepe, o que me deixou furiosa. Só um macaco, uma chave de roda e uma bolsa cheia de coisas completamente inúteis nessa situação. O motor fazia uns estalinhos enquanto esfriava, e, em algum lugar nos arbustos, insetos faziam aqueles barulhos secos e estranhos, cigarras ou sei lá o quê. O sol descia lentamente, levando o calor com ele e deixando tudo numa luz pálida e cansada. Eu me sentei na mureta de proteção para pensar. Eu tinha um pouco de água, 2 barras de proteína e uma jaqueta, o suficiente para passar a noite se eu não tivesse escolha, e foi aí que a realidade me atingiu. Ninguém ia vir me ajudar rapidamente, e se um carro passasse, provavelmente seria o único em horas. Olhei para a estrada à minha frente, tentando não entrar em pânico. Fiquei perto do carro porque realmente não tinha onde ir. Eu estava no meio do nada. O calor começou a desaparecer do chão quando o sol se pôs. O céu escureceu, e a cada poucos minutos eu balançava a lanterna do celular para a estrada, mais por hábito do que por esperança. Eu nunca tinha sentido uma solidão assim. Então, ao longe, ouvi um motor barulhento, áspero, que estava falhando, sem escapamento. Na hora, parecia um tanque vindo do céu. Faróis apareceram ao longe e foram se aproximando. Com a luz sumindo, dava para ver que era uma van preta, com suspensão elevada e pneus grandes para qualquer terreno. O para-brisa era tão escuro que não via o motorista. Fui ao acostamento e acenei com a lanterna. A van reduziu ao se aproximar. Um verdadeiro alívio. Ele parou atrás do meu carro. O motor ainda estava ligado e depois de alguns segundos, a porta do motorista se abriu. Um cara de uns 30 anos desceu. Magro, nervoso, usando óculos escuros mesmo quase no escuro. Um lenço amarrado no pescoço e um cigarro aceso na mão. Ele olhou ao redor com um sorriso. Lugar complicado para ficar na mão, né? É, respondi. Furei um pneu. E, obviamente, sem sinal nenhum. Ele continuou girando devagar, olhando para a estrada escura ao nosso redor. Sem sinal, né? Ele repetiu. Isso é azar mesmo. De tanto repetir, já soava como frase feita dele. Ainda bem que eu passei por aqui, ele acrescentou. Vamos ver o que você fez. Ele se agachou perto da roda e tirou uma lanterna extremamente potente. A luz se acendeu e projetou sombras por todo o lado ao nosso redor. Ele assobiou. Você pegou um grande pedaço de metal. Ele direcionou a lanterna e eu vi uma longa faixa de aço retorcido presa na caixa de roda, completamente mastigada. Isso pode parar qualquer veículo. Eu olhei para ele. Você acha que isso veio de um caminhão? Ele deu de ombros. Aqui pode vir de qualquer coisa. Talvez um reboque tenha deixado isso na estrada. Ele ajudou a levantar o carro com o macaco. Os faróis da van dele iluminavam toda a cena e atrás de nós a estrada desaparecia em uma escuridão total. Tentamos tirar a roda por um tempo. Ele puxou com força, resmungando. Tem alguma coisa prendendo atrás. As porcas estão soltas, mas não vejo o que trava. O que você precisa? Foi o que perguntei. Ele me olhou por um instante, realmente olhou, depois sorriu. Você vai ter que passar por baixo, ele disse. Só me diga o que está travando. Eu hesitei.
O macaco rangia levemente sob o peso do carro. Só um segundo, ele acrescentou. Eu estou aqui. Eu não queria rastejar sob meu carro à noite com um desconhecido em pé acima de mim, mas queria sair daquela estrada acima de tudo. Tudo bem, eu disse. Me passa a lanterna. Ele a levantou levemente. Essa aqui vou direcioná-la para você. Assenti e me deitei de costas para deslizar sob o carro. O chão estava frio e cheirava a óleo queimado. Eu tentava entender o que via na sombra, mas nada me parecia anormal. Falei para ele que não estou vendo muito. Você pode direcionar a lanterna um pouco melhor? E então a luz ficou ofuscante, uma explosão branca. Eu quase fiquei enjoada. Todo o meu corpo ficou tenso. Apertei tanto a mandíbula que pensei que ia quebrar os dentes. Não sei quantos milhares de lúmens aquela lâmpada emitia, mas parecia que meus olhos foram eletrocutados. E acima de mim senti o metal se mover. O carro tombou. Fui tomado pelo pânico na hora. Me contorci para rolar de lado e puxar meu corpo de lado e baixo, bem na hora em que o carro caiu pesadamente. O macaco se quebrou e o chassi bateu no asfalto exatamente onde eu estava um segundo antes. O metal deixou uma marca profunda na estrada. Eu recuei rapidamente. Mas que diabos é isso? O cara empurrou o carro de novo, como se quisesse virar ele ainda mais. Esse era o plano dele desde o início. Quando me viu de pé, seu rosto ficou sem expressão. Ele disse rapidamente. Calma, foi um acidente, mas eu comecei a correr. Saí da estrada e me enfiei no deserto, atravessando arbustos e pedras. Ei, tudo bem, foi um acidente. Acabei me escondendo atrás de uma pequena colina e fiquei agachada nos arbustos, observando-o. No escuro, eu estava pelo menos segura por enquanto. Ele caminhava ao longo da estrada com sua lanterna, iluminando ao redor, respirando forte, nervoso. Ele repetia a palavra acidente, como se tentasse convencer alguém. Eu não me mexia. Depois de um tempo, ele parou. Eu ouvi uma porta bater, depois o motor da van rugir. Os faróis iluminaram o acostamento uma última vez antes de sumir. Fiquei escondida por muito tempo, esperando o silêncio voltar completamente. Fiquei nos arbustos por algumas horas, porque eu não podia ter certeza de que ele tinha realmente ido embora. Quando voltei para o carro, a estrada estava vazia. Nenhum farol, nenhum motor, só meu carro danificado no acostamento. Entrei no carro, tranquei as portas e esperei. Não liguei nada. Observava a estrada e ouvia, pronta para fugir se preciso. Achei que ouviria ele voltando como da primeira vez, mas ele nunca voltou. A manhã chegou e eu custava a acreditar. O deserto parecia perfeitamente normal, e um carro de patrulha parou pouco depois do nascer do sol. A policial olhou para o meu carro e assentiu com a cabeça. Deixa eu adivinhar, sua noite foi difícil. Expliquei o ocorrido. Pneus furados, válvulas, homem com lanterna. Quanto mais pensava, mais achava que ele podia ter me atingido com uma arma de choque junto com a luz. Quando descrevi a van, o policial parou de escrever e se afastou para fazer uma ligação. Não é a primeira vez que ouço falar desse veículo. Um guincho chegou e, enquanto ele carregava meu carro, o policial revistou o acostamento. Ele encontrou o pedaço de metal do paralama, colocou em um saco e tirou algumas fotos. Naquela mesma noite, ele me ligou de volta. Eles tinham prendido o cara perto de uma cidadezinha, não muito longe de onde meu carro tinha quebrado. Mesma válvula, mesmo esquema. Lá, acharam equipamentos iguais aos que descrevi e provas ligando ele a mortes estranhas em estradas isoladas nos últimos anos. Pane que misteriosamente terminavam em mortes. O policial não detalhou, pois a investigação seguia em andamento. Desde então viajo de um jeito diferente. Quase morrer no meio do nada foi muito mais assustador do que eu poderia imaginar. Ser esmagada lentamente pelo meu próprio carro? Tô fora. Agora, eu sempre tenho um step, ando armada e evito essas estradas desertas. E se eu tiver que pegar uma, tenho um mapa e um meio direto de chegar à civilização. Não caio na mesma armadilha 2 vezes. Há alguns anos, minha sogra, que vou chamar de Brenda para preservar seu anonimato, morou comigo e com meu marido, o filho dela, por um curto período devido a problemas de saúde. Naquela época, achamos que seria melhor ela ficar conosco por um tempo. Mas é preciso entender que Brenda não era uma sogra comum. Ela tinha um passado pesado com o vício e passou grande parte da vida do meu marido entre a prisão e as ruas.
No entanto, com a idade e seus problemas de saúde, ela estava em recuperação há 8 anos. Na época em que ela ainda usava, ela conseguia ficar acordada 4 ou 5 dias seguidos sem dormir. Nesses momentos, ela tinha esse hábito estranho de vasculhar casas antigas ou prédios abandonados em busca de qualquer coisa que pudesse ter valor. Um dia, quando cheguei em casa, encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha, junto com o que parecia ser uma captura de tela do Google Earth. O bilhete era da Brenda. Ela contou que se divertia explorando os arredores no Google Earth e encontrou uma casa abandonada na floresta perto da nossa casa. Pela imagem, a casa não tinha caixa de correio, nem entrada para carros, nem sequer o menor sinal de acesso. Curiosa, eu mesma abri o Google Earth e localizei o lugar, e realmente não havia nada, nenhuma estrada, nenhum endereço, absolutamente nada. O mais estranho é que a casa parecia estar a cerca de 1 quilômetro da estrada principal, sem nenhum caminho para chegar até lá. Eu realmente não sei o que me deu, mas me virei para a Brenda e perguntei se ela queria ir ver essa casa. Ela não hesitou um segundo. Minha curiosidade claramente tinha tomado conta de mim. Alguns dias depois, no fim de semana seguinte, nós partimos para encontrá-la. A única estrada que chegava perto desse lugar ficava no fim de um bairro residencial. Nós estacionamos o carro e começamos a caminhar por entre espinheiros, sumagre venenoso e toda aquela vegetação densa. A caminhada era difícil, mas depois de quase 1 quilômetro, levantamos os olhos e ali, no meio da floresta, havia uma clareira. Ela tinha um pouco menos do que metade de um campo de futebol, e no centro havia uma casinha simples, com um velho poço de pedra ao lado. Eu fiquei completamente chocada. Virei-me para a Brenda, que tinha um olhar de pura empolgação. Ela encontrou uma entrada em poucos segundos e correu para dentro, maravilhada. Eu fiquei do lado de fora. Algo dentro de mim dizia para não entrar naquela casa. Enquanto eu esperava, me aproximei do velho poço de pedra, bem à esquerda da casa. Eu me inclinei para olhar dentro, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Eu me afastei e me sentei em uma grande pedra ao lado. Por tédio, peguei uma pedra e a joguei no poço. Alguns segundos depois, ouvi o som surdo da pedra caindo na água lá no fundo. Eu me levantei e me inclinei novamente, e então um cheiro horrível me atingiu em cheio. Um cheiro de podridão, insuportável, como se queimasse o interior do meu nariz. Era o tipo de cheiro que a gente nunca esquece. Peguei minha lanterna e apontei para o fundo do poço. Quando consegui distinguir o que via, caí para trás, como se alguém me empurrasse. Nunca vou esquecer o que vi. 2 cotovelos e a parte de trás de uma cabeça com cabelos longos. Esse cheiro era de um corpo em decomposição. Nunca corri tão rápido na vida. Saí sem avisar a Brenda, comecei a correr e só parei quando cheguei no carro. Fiquei sentada lá por quase 1 hora, tentando entender o que eu tinha acabado de ver, esperando que ela percebesse que eu tinha ido embora. Finalmente, ela voltou com o que tinha encontrado na casa. Quando ela entrou no carro, eu estava lívida e em choque. Ela me perguntou o que havia de errado e contei tudo. Ela ficou tão pálida quanto eu. Eu não sabia o que fazer. Dirigi até a loja mais próxima e chamei a polícia para relatar o que descobri. O investigador não acreditou muito na gente no começo, mas ele nos seguiu até o bairro e explicou que teria que andar cerca de 1 quilômetro para chegar até a casa e o poço. Menos de 20 minutos depois, vários carros de polícia e um veículo do IML chegaram. Começaram a isolar toda a área arborizada. Enquanto eu estava sentada no meu carro, perguntei a um policial se podíamos ir embora. Foi nesse momento que vi 2 pessoas carregando um saco mortuário preto, completamente fechado, e colocando-o no veículo do IML. Eu estremeci ao pensar em quem poderia ser aquela pessoa e no que poderia ter acontecido com ela. Alguns meses depois, recebi uma ligação de uma detetive responsável pelo caso. Ela disse que identificaram a vítima. Era uma jovem de 24 anos, desaparecida havia 7 ou 8 meses em uma pequena cidade chamada Between, na Geórgia. Essa cidade ficava a cerca de 1h30 de carro do local onde o corpo foi encontrado. O mais estranho em toda essa história é que vários detetives que trabalhavam no caso haviam crescido nessa região. Eles tinham vivido ali a vida toda, alguns com mais de 50 anos, e nenhum deles jamais tinha ouvido falar daquela casa abandonada no meio da floresta. Herdei um terreno completamente detonado no início dos meus 30 anos, após a morte de um tio.
Eu sei que pode parecer grande coisa, mas se você tivesse visto o lugar, teria rido como o resto da minha família. Eles zombavam de mim com todo tipo de história de fantasma, principalmente porque a propriedade ficava no meio da floresta, no meio do nada. Apesar de tudo, eu disse para mim mesma que ia dar uma olhada lá em um final de semana. Ninguém estava disponível para me acompanhar. Minha mãe, preocupada, pediu que eu prometesse ligar todas as noites, pois sairia sexta à tarde e só voltaria sábado. Eu estava dirigindo uma van, então planejei dormir nela, mesmo havendo uma cabaninha no local. Infelizmente, já tinham me avisado que não havia água encanada, mas eu já tinha decidido reformar minimamente o lugar para vender depois, mesmo que fosse por um preço baixo. Ao chegar na entrada do terreno, senti um arrepio nas costas. Impossível explicar o motivo, então ignorei essa sensação e continuei andando. As árvores eram tão densas que eu quase sentia que poderia me perder, mas acabei avistando a cabana, que parecia estranhamente nova demais para aquele ambiente decadente. Havia carros velhos abandonados e uma pilha de madeira podre perto de um pequeno galpão ao lado. Quando desci do veículo, senti como se um frio glacial atravessasse o meu corpo. Talvez fosse apenas o estresse, mas eu tinha quase certeza de ter visto uma sombra na floresta. Me senti ridícula, mas mesmo assim dei um oi em voz alta. Obviamente não havia nada e a sombra sumira. Na hora, pensei que podia ser um urso, então corri para a porta da frente e tive dificuldade com as chaves por alguns segundos antes de conseguir abrir. Lá dentro, praticamente não havia nada, só uma mesa velha e uma cadeira. Era claro que meu tio iniciou reformas antes de morrer. Pensando nele, até me perguntei se o fantasma dele não assombrava o lugar. Naquele momento, eu não imaginava que coisas mais assustadoras aconteceriam lá fora. Hesitei em sair, mas decidi entrar com minhas coisas e um colchão. Eu me sentei à mesa, comi rapidamente pensando em tudo o que teria que fazer para deixar o lugar vendável. Ouvi um barulho metálico vindo dos fundos da cabana. Eu não tinha certeza, mas parecia mesmo alguém afiando uma faca ou um machado. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas o barulho era bem real. Histórias de fantasmas nunca me assustaram de verdade, mas quando olhei pela janela dos fundos, não vi nada no começo. Então, no momento em que me virei, algo chamou minha atenção pelo canto do olho. Fiquei paralisada ao ver o que parecia ser uma enorme silhueta maciça, parada na beira da floresta. Não era grande o suficiente para ser um urso, mas então, o que aquilo estava fazendo ali, no meio do nada? Me aproximei da janela para ver melhor, mas a silhueta havia desaparecido. Naquele momento, me arrependi profundamente de não ter levado uma arma ou sequer uma ferramenta multifuncional. No entanto, eu sempre fui bastante desenrolada, uma verdadeira moleca, sempre preparada, mas ali eu só tinha uma lanterna. Ao invés de bancar a corajosa, decidi ficar dentro de casa e comecei a escrever no meu caderno. Então, ouvi novamente aquele barulho metálico, só que dessa vez eu tinha quase certeza de que vinha de dentro da cabana. Eu me levantei e fui andando devagar, perguntando com uma voz hesitante: "Tem alguém aí?" Posso dizer que literalmente pulei quando a sombra passou pela janela. O pior é que eu nem conseguia dizer se ela estava dentro ou fora. Apavorada, corri até a janela e de novo vi aquela silhueta enorme, mais perto dessa vez, ainda na beira da floresta. Fiquei paralisada, incapaz de me mexer, com os olhos fixos naquilo, tentando entender se era real. O tempo parecia se alongar, como se horas passassem. E no momento em que pisquei, ela tinha desaparecido. Ali, eu estava certo de que um homem louco me observava. Decidi que era preciso sair imediatamente. Mas uma pergunta me aterrorizava. E se ele estivesse me esperando lá fora? Juntei minhas coisas e fui em direção à porta de entrada, mas parei de repente ao ouvir algo cair no cômodo ao lado. Será que ele estava dentro? Eu não queria de jeito nenhum verificar. Abri a porta e corri o mais rápido que pude até o carro. Quando o motor ligou imediatamente, senti um alívio imenso. Enquanto eu me afastava, dei uma olhada no retrovisor e juro que ainda vi a silhueta de uma pessoa. Mas quando diminui a velocidade para olhar uma última vez, não havia mais nada. Pode parecer estranho, mas acabei dando essa propriedade para o meu pai, e ele nunca teve nenhum problema lá. Durante os anos 70, Alexandra curtia bastante as festas com as outras colegas estudantes durante seus anos na universidade.
Ela frequentava o circuito de festas, e isso naturalmente a levou a fazer amizades e contatos nesse meio. Parte do clima dos anos 70 e o espírito livre herdado dos anos 60 incentivaram muita gente a pegar carona e a confiar na gentileza de desconhecidos, assim como na própria capacidade de julgar o caráter de alguém ao aceitar uma carona. Alexandra e uma amiga que conheceu em uma festa se encontraram esperando um ônibus na cidade. Depois de cerca de 10 minutos de espera, um jovem parou e se ofereceu para levar as duas estudantes. Até Alexandra, cautelosa com desconhecidos, ficou tentada a aceitar a oferta dele. Seus pés estavam doendo depois de um dia e uma semana especialmente longos, ela estava cansada. Sua amiga, por outro lado, aceitou imediatamente a carona, virando-se para Alexandra para ver se ela também iria. No entanto, sem tirar os olhos daquela desconhecida que parecia simpática, Alexandra recusou educadamente a oferta. Alexandra então acenou para sua amiga e esperou seu ônibus, enquanto o homem voltava para o trânsito levando sua amiga com ele. A vida continuou normalmente para Alexandra depois que ela pegou seu ônibus e seguiu com seu dia. Como ela não conversava muito com essa amiga, as provas e a vida em geral ocuparam sua mente. Antes que percebesse, seus estudos terminaram e os anos passaram rápido. Foi só recentemente que Alexandra viu sua antiga colega aparecer na televisão, mas para seu horror, Alexandra percebeu rapidamente que estava vendo a foto universitária de sua amiga exibida ao lado das outras vítimas do assassino em série Ed Kemper. Alexandra ficou chocada ao perceber o destino da amiga. Ela se sentiu culpada por não ter tentado impedi-la de entrar no carro com ele, mas sua amiga já tinha pegado carona dezenas de vezes e achava que era boa em julgar o caráter das pessoas. O que chocou ainda mais Alexandra foi o fato de que ela mesma olhou nos olhos do assassino em série Ed Kemper naquele dia. Entre maio de 1972 e abril de 1973, Ed Kemper cometeu vários assassinatos brutais. A maioria das vítimas eram estudantes, mas o que diferencia o caso é que aos 15 anos, suas duas primeiras vítimas foram os próprios avós. Depois disso, ele continuou tirando a vida de 6 estudantes inocentes. Ele colocou fim à sua série de assassinatos quando matou a própria mãe, assim como a melhor amiga dela. Os métodos de assassinato de Ed variavam entre tiros, facadas e até estrangulamento. Ele costumava dirigir por aí e escolher suas vítimas entre estudantes, oferecendo-lhes uma carona. As jovens estudantes, ao aceitarem esse ato de gentileza, não imaginavam que seria a última carona que aceitariam de um estranho. Tenho certeza de que muitos se perguntam o que poderiam ter feito diferente para essa pessoa ainda estar viva, mas, na minha opinião, a verdade por trás dos assassinatos pode ser apenas uma questão de estar no lugar errado na hora errada. Por exemplo, já ouvi falar várias vezes, e sob diferentes perspectivas, de um caso em que 3 mulheres foram mortas no Parque Yosemite por Carrie Steiner. Em um dos relatos, acredito que foi dito que Carrie inicialmente pretendia matar outra mulher com quem ele se relacionava, assim como os filhos dela. Aparentemente, ela não estava em casa quando ele tentou colocar seu plano em prática. Então, de acordo com essa versão, ele teria visto as 3 visitantes de Yosemite saindo do hotel onde Carrie Steiner trabalhava como agente de manutenção. Se uma dessas 3 mulheres tivesse demorado apenas alguns segundos a mais para sair, talvez elas tivessem ficado todas juntas e ele nunca as teria notado. Isso é só uma teoria, mas para mim esse aspecto da realidade é realmente assustador. Por favor, todo mundo, fiquem atentos, mantenham seus bons hábitos de segurança e, acima de tudo, escutem seu instinto. Quando eu tinha uns 28 anos, agora tenho quase 40. Às vezes ainda lembro desse evento. Eu tento muitas vezes me convencer de que não foi nada demais, que nada realmente importante aconteceu, mas isso quase nunca funciona. Ainda penso nisso após mais de 10 anos por um motivo. Tudo começou numa noite em que minha futura esposa e eu nos preparávamos para sair. Era Natal, lembro bem, pois a cidade sempre trocava as luzes do nosso bairro para vermelho e verde. Para ser precisa, eram apenas os postes de luz de estilo rústico colocados nas entradas e saídas do condomínio, eles não iluminavam realmente a rua. Os postes de luz de verdade, mais altos, tinham LEDs aprovados pela prefeitura. Era bonito, um gesto simpático por parte da prefeitura e do nosso condomínio. Eu observava um daqueles postes de luz vermelhos e verdes no nosso apartamento de 2 quartos.
Na época, minha noiva e eu encontramos esse apartamento na hora certa, em plena crise econômica. Os preços estavam baixos. Felizmente, nós duas estávamos trabalhando e estávamos nos saindo bem financeiramente. Como ainda não tínhamos filhos, não precisávamos de muito espaço. Esse detalhe é importante para o que vem a seguir. Não me lembro exatamente da metragem, mas era no segundo andar de um prédio de 3 andares, sem elevador. Nada grande, mas suficiente para nós dois. Por outro lado, a gente claramente não tinha espaço suficiente para guardar as coisas. Para ser sincera, nós decidimos usar o segundo quartinho como depósito. O quarto principal era grande e confortável, enquanto as coisas extras ficavam amontoadas no segundo quarto. Naquela noite, como eu disse, estávamos nos preparando para sair. Eu cheguei do trabalho primeiro. Já estava começando a escurecer, e nessa região do mundo, isso significa que está completamente escuro lá fora. Ao entrar no apartamento, pendurei meu casaco, joguei minhas chaves em um pequeno prato preto e branco que parecia uma camisa de árbitro, e então fui para a cozinha. Como o apartamento era pequeno, tive que passar pelas 2 quartos dando apenas alguns passos desde a entrada, e foi aí que percebi algo. O segundo quarto, aquele que não usávamos, estava aberto. Nem tenho certeza se eu teria reparado se a luz não estivesse acesa. Nós nunca deixávamos a luz acesa nesse cômodo. Uma onda de pânico me atravessou. Eu congelei no lugar. Felizmente, isso só durou alguns segundos. Abri a porta devagar, olhei e não tinha nada. Fechei de novo. Pensei que talvez ela tivesse guardado algumas coisas e esquecido de apagar, ou que tinha sido eu da última vez que entrei e esqueci. Nada além disso. Apaguei a luz, fechei a porta e segui em frente. Nós saímos e a noite foi muito agradável. Mais tarde, depois de alguns drinks, mencionei essa história. Brincando, disse a ela que a tinha pegado, que descobri onde ela escondia os presentes. Ela me olhou com um sorriso meio vago por causa do álcool, e então disse que não entrava naquele quarto há semanas e que escondia os presentes em um lugar que eu nunca encontraria. Ela riu. Na hora, senti uma pontinha de preocupação, mas logo esqueci quando nosso garçom chegou com outra rodada. Olhando para trás, percebo que deveria ter me preocupado mais. Ela apenas confirmou que não deixou a porta aberta. Mesmo que fosse possível eu ter esquecido de fechar, eu duvidava disso. Algumas horas depois, voltamos para casa a pé, cantando, um pouco bêbadas, admirando as decorações de Natal pelo caminho. Felizmente, nosso bar favorito era a 1 quarteirão daqui. Ao chegar, ela abriu a porta, jogou as chaves na bandeja, tirou os sapatos e se jogou no sofá da sala. Eu sorri, aproveitando o momento, realmente curtindo a noite, até passar novamente por aquele quarto. Ela não tinha notado. A porta estava entreaberta, apenas alguns centímetros, e a luz estava acesa. Naquele momento, no meu estado, eu não percebi imediatamente a gravidade da situação. Fiquei parada ali, na frente da porta, provavelmente tempo demais. Depois ouvi minha noiva me chamar da sala, e isso me tirou do meu torpor. Simplesmente estendi o braço, apaguei a luz e fechei a porta suavemente. Não quis preocupá-la com uma história estranha. Na manhã seguinte, depois que ela saiu para trabalhar, eu estava sentada na pequena cozinha, pensando. Eu tentava entender. Opção 1, algo sobrenatural. Opção 2, muito mais realista. Alguém entrou na nossa casa, talvez até várias vezes. Eu decidi ir verificar. A porta ainda estava fechada desde o dia anterior, o que era reconfortante. O cômodo parecia normal, cheio da nossa bagunça de sempre. Nada de anormal, até que eu abri o armário. Entre nossas coisas, havia um bilhete escrito à mão. Vocês se divertiram bastante ontem à noite. Minha noiva e eu denunciamos tudo e fomos morar na casa de um amigo enquanto recolhíamos nossos pertences. Eu nem consigo explicar o quanto ver esse bilhete me deixou apavorada. Minha casa foi construída nos anos 70, então não é exatamente recente, mas também não é tão velha assim. A gente se mudou pra cá no começo dos anos 2000 e, honestamente, eu não conheço muito bem a história da casa, mas na família sempre brincamos dizendo que ela era assombrada. As portas batendo, os estalos, os objetos que somem sem motivo, a gente sempre colocou a culpa nos fantasmas. Só que, há mais ou menos 5 anos, as coisas começaram a ficar um pouco mais agressivas. A gente começou a ouvir passos leves no corredor, sons de arranhões vindos do andar de cima e até dentro das paredes. Ainda assim, não tínhamos problemas com roedores.
então isso era totalmente inexplicável para a família. Aí, um dia, faz uns 3 ou 4 anos, eu estava sozinha em casa, sentada na sala, quando um barulho enorme veio do andar de cima. Foi tão alto que eu realmente achei que um móvel tinha virado ou que um armário tinha caído. No exato momento em que o barulho aconteceu, as luzes começaram a piscar, a TV desligou e depois ligou de novo, e eu até senti uma vibração nas escadas. Subi para ver o que havia acontecido, mas estava tudo normal. E o pior é que isso já aconteceu várias vezes desde então, sempre do mesmo jeito. Um enorme estrondo, uma vibração, as luzes piscando, mas nada nunca está fora do lugar. O mais estranho é que esses barulhos só são ouvidos quando estamos lá embaixo. Se estivermos no andar de cima, não ouvimos absolutamente nada. Eu sei que parece estranho, mas é exatamente isso que acontece. Já aconteceu de eu receber ligações pedindo para eu parar de bater as portas, mesmo quando eu estava deitada na minha cama, completamente imóvel, sem fazer nenhum barulho. E há mais ou menos um ano, comecei a ver coisas. Talvez eu esteja imaginando coisas, mas em um momento eu juraria que vi uma garotinha dormindo na cama do meu irmão. Eu a via claramente. Devia ter uns 3 anos, cabelos loiros longos, e o braço pendia fora da cama. Quando me aproximei, ela simplesmente desapareceu. Isso aconteceu há cerca de 1 ano, mas ainda me perturba até hoje. Algumas semanas atrás, a vi novamente. Estava sozinha em casa quando alguém bateu na porta. Fiquei surpreso, pois não esperava ninguém. Enquanto eu avançava pelo corredor, ouvi a porta se abrir, depois se fechar, e uma vozinha dizendo "Oi", como se alguém tivesse acabado de entrar em casa. Senti um arrepio na coluna, mas ainda assim abri a porta para conferir. Meu irmão tem 5 anos, então pensei que talvez ele tivesse chegado mais cedo, mas não havia absolutamente ninguém. E hoje mesmo, fechei a porta corretamente, e ela se abriu sozinha, levemente, e no momento em que olhei para ela, ela se fechou bruscamente. Agora, estou ouvindo batidas vindas do térreo, e não sei mais o que fazer. Honestamente, isso está começando a realmente me preocupar. E eu não sei se isso está relacionado, mas os sonhos que eu tenho nessa casa são sempre extremamente realistas, muito mais do que quando eu durmo em outros lugares. Às vezes acordo com os lençóis fora da cama, como se tivesse passado a noite me debatendo. Preciso de conselhos. Eu tentei falar com o que quer que isso seja, e sinto que isso se acalma por um tempo, mas depois começa de novo. Tem sido mais ou menos o mesmo padrão desde o começo. Então é isso. Se alguém tiver uma ideia ou um conselho, adoraria ouvir. Há cerca de 6 anos, algo me aconteceu enquanto eu estava sozinha em casa e eu nunca vou esquecer. Por causa disso, tive que fazer terapia por 5 meses, e desde esse dia, eu me recuso a ficar sozinha em casa. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu na minha cidade natal, uma cidade pequena em Massachusetts. É um lugar bem entediante, com um estilo antigo, que dá a impressão de que nada acontece por lá. Num fim de semana, minha mãe contou que foi chamada de volta para uma entrevista em Boston e precisava ir. Ela confiava em mim para ficar em casa por algumas horas. Como eu ainda era jovem, ela me lembrou das regras clássicas: não sair, não abrir a porta para ninguém, esse tipo de coisa. Depois ela saiu bem rápido, me deixando sozinha. Sem nada de especial para fazer, deitei na minha cama e coloquei desenhos animados. Cerca de 1 hora depois, desci para a cozinha e, ao passar, notei alguém no nosso jardim. Ele estava em pé, de costas, com as mãos nos bolsos, como se estivesse esperando. Na hora, não me preocupei muito, porque ultimamente alguns operários tinham vindo consertar um vazamento em um cano do lado de fora da casa, mas aquele ali não parecia nem um pouco um profissional. Ele usava uma blusa preta de manga longa, uma calça preta e um moletom cinza com capuz que escondia quase totalmente o rosto dele. Eu não pensei muito sobre isso e subi para continuar assistindo televisão. Depois decidi tomar um banho, porque eu tinha um aniversário mais tarde naquela noite. Fiquei uns 15 minutos no chuveiro. Ao desligar a água, ouvi a porta da frente abrir. Minha primeira reação foi pensar que minha mãe tinha chegado em casa. Mandei uma mensagem para ela, perguntando se ela estava em casa, e ela respondeu que tinha acabado de sair da entrevista e que ainda estava na estrada. Naquele momento, senti meu estômago se revirar. Alguém estava na casa, e não era minha mãe. Tentei me manter calma, respirei fundo, vesti alguma coisa rapidamente e comecei a descer as escadas devagar para ver quem era.
Pensando bem, provavelmente foi a pior decisão da minha vida. Quando cheguei lá embaixo, dei uma olhada na cozinha e meu sangue gelou. Um homem enorme, com cerca de 1,90 m, por volta dos 30 anos, estava lá segurando uma grande chave inglesa na mão. E ele já estava me olhando, como se soubesse que eu ia descer. Então, muito calmamente, ele disse 5 palavras que ainda me assombram até hoje. Corra enquanto ainda pode. Nesse momento, eu entrei em pânico total. Eu gritei e subi correndo as escadas. Me tranquei no meu quarto e tranquei a porta. Ouvi os passos dele subindo devagar e parando em frente à minha porta. Eu vi a sombra dos sapatos dele por baixo da porta. Ele bateu forte com a chave inglesa, gritando para eu abrir. Naquele momento, nem me passou pela cabeça chamar a polícia. Eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Abri a janela devagar e pulei para a varanda. Mesmo tentando me segurar, acabei me machucando. Mas a adrenalina me fez continuar. E ao mesmo tempo vi o carro da minha mãe chegando. Corri até ela chorando e explicando tudo. Ela imediatamente pegou a arma que guardava na bolsa e entrou na casa. Minha mãe tinha passado 3 anos no exército. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Alguns segundos depois, ouvi 2 tiros e em seguida gritos. Os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvirem os tiros e os policiais prenderam esse homem. Jamais esquecerei o olhar que ele me deu ao ser levado para o carro da polícia. Era um olhar cheio de ódio, como se ele prometesse voltar. Nós nos mudamos 1 mês depois, porque eu não conseguia mais viver normalmente lá. O medo nunca me deixava e foi isso que me levou a fazer terapia. Provavelmente nunca vou saber o que ele pretendia fazer, mas com uma chave inglesa na mão, tenho certeza de que ele não queria apenas invadir a casa para roubar. Meu nome é Dani. Isso aconteceu quando eu morava com meu pai. Naquela época, ele tinha 2 empregos e eu tinha 18 anos. Eu era estudante em meio período. Por isso, ele era frequentemente chamado ao trabalho enquanto eu estava em casa ou na aula. Naquela noite, meu pai foi chamado às pressas para um dos empregos por causa de uma possível tempestade e só voltaria no dia seguinte. Era a época de furacões, então esse tipo de chamado não era nada incomum. Ele já tinha saído e eu estava deitada no sofá, assistindo a um filme, aproveitando o barulho da chuva e do trovão lá fora. Em algum momento, sem saber muito bem porquê, eu acabei adormecendo. Acordei ao som do telefone fixo tocando. Na hora, não achei estranho. Recebíamos ligações quase diariamente, geralmente golpes ou pessoas procurando meu pai pelo trabalho. Ainda meio sonolenta, eu me levantei e atendi dizendo alô. Mas do outro lado da linha, eu só ouvia um leve chiado, depois silêncio. Bem na hora em que eu ia desligar, ouvi alguma coisa, como um choro bem baixinho. Eu disse alô uma segunda vez, e dessa vez, alguém me respondeu. Era uma garotinha. Pela voz, ela devia ter uns 5 ou 6 anos. Ela parecia apavorada. E então, muito claramente, ouvi essas palavras. Me ajuda, eu fui sequestrada. Estou desaparecida há 3 anos. Meu sangue gelou. Pedi que ela ficasse na linha comigo e liguei para a polícia pelo meu telefone, pedindo à atendente que ouvisse. Perguntei para a menina onde ela estava, mas ela era muito nova para dar um endereço exato. Ela só dizia que estava em uma casinha branca, trancada em um quarto escuro, sozinha, e de repente ouvimos uma porta se abrir violentamente. A menina começou a gritar, depois a ligação caiu. A atendente anotou os detalhes que informei e agradeceu pela ligação. Enquanto isso, mandava mensagens ao meu pai explicando o que acontecia. Ele pediu que eu ficasse calma e ligasse de novo para a polícia com mais informações. Os policiais finalmente vieram até minha casa e me interrogaram por cerca de meia hora antes de irem embora. Eles nunca conseguiram identificar essa garotinha nem localizar a ligação, porque era muito difícil de rastrear. Eles fizeram tudo o que podiam, mas não adiantou nada. Até hoje essa história me assombra. Meu coração aperta ao pensar nisso e espero que ela esteja bem, embora eu tenha dificuldade em acreditar. Você sabe como a maioria dos adolescentes sonha em ficar sozinhos em casa por vários dias? Pois é, depois do que aconteceu comigo no primeiro fim de semana em que meus pais me deixaram sozinha, isso se tornou algo que eu passei a temer completamente. No início do 2º ano do ensino médio, sempre fui responsável. No aniversário de casamento dos meus pais, eles perguntaram se podiam confiar em mim para ficar sozinha por 2 noites enquanto viajavam. Eu adorei a ideia
E naquela hora, eu quase queria que eles fossem embora o mais rápido possível. A semana seguinte pareceu interminável, mas finalmente era sexta-feira, e eu sabia que ao voltar do colégio, meus pais já teriam ido embora, e eu teria a casa só para mim. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi ligar a TV e pegar meu computador para falar com meus amigos. Eu não queria organizar uma grande festa, mas tinha planejado convidar alguns amigos para assistir filmes e aproveitar a casa vazia. Entrei no Facebook, mas ninguém estava online, então pensei que voltaria para dar uma olhada mais tarde. Para passar o tempo, coloquei um episódio de South Park e ficava rolando o Reddit, sentada no sofá. As horas passavam e eu ainda não tinha notícias dos meus amigos, mas pensei que eles deviam estar ocupados. Comecei a fazer algo para comer, nada complicado, só um macarrão com molho, mas antes mesmo de ligar o fogão, ouvi alguém batendo na porta. Parei na hora, me perguntando quem poderia ser. Me demandant qui ça pouvait être? Depois bateram de novo, muito mais forte dessa vez, e pensei que devia ser algum dos meus amigos que apareceu de surpresa. Gritei para esperar um segundo, que eu já estava indo, então saí da cozinha e atravessei o pequeno corredor até a porta de entrada. A pessoa seguia batendo como louca. Gritei mais alto para parar, dizendo que eu ia abrir. Então, antes de destrancar, dei uma olhada pelo olho mágico para verificar se era realmente alguém que eu conhecia, e aí, de repente, recuei. Na minha varanda, havia um homem adulto desconhecido, com o rosto coberto por uma máscara ou gorro. Antes mesmo que eu pudesse reagir, ouvi um barulho enorme vindo dos fundos da casa. Alguém tinha acabado de quebrar a porta de correr da cozinha. Corri pelo corredor para chegar ao quarto e me esconder, mas fui pego pela pessoa que entrou pela cozinha antes de dar 3 metros. Ele me jogou contra a parede e depois no chão. O invasor amarrou meus braços para trás com uma corda que ele tinha trazido e depois abriu a porta da frente para deixar seu cúmplice entrar. Os dois, então, me arrastaram até as escadas do porão e me jogaram lá embaixo. Minha cabeça bateu em vários degraus enquanto eu caía, mas naquele momento eu quase não sentia nada. Deitada no concreto frio, eu ouvia os 2 homens revirando a casa acima de mim. Eles ficaram talvez 15 ou 20 minutos, depois ouvi a porta da frente bater, eles tinham ido embora. Tentei me levantar, mas toda vez que quase conseguia, minha cabeça girava e eu caía de novo. Fiquei presa no chão a noite toda, incapaz de me mover. Na manhã seguinte, meus pais, preocupados sem notícias minhas, chamaram a polícia para verificar. Assim me encontraram. Meus pais voltaram rapidamente e foram ao hospital comigo. Tive uma leve concussão, mas estava bem. Por outro lado, os ladrões fugiram com mais de 6.000 euros em joias e aparelhos eletrônicos, e até hoje, nunca encontramos quem fez isso. No verão, depois de eu ter me formado no ensino médio, meus pais tinham planejado uma viagem para visitar minha tia, e durante esse tempo, eles aceitaram que eu ficasse sozinha em casa e organizasse uma pequena festa com alguns amigos para comemorar o fim do ano letivo. A festa correu perfeitamente bem, não houve exageros, nada de estranho, e quando chegou a hora de todo mundo ir embora, eles me ouviram sem discutir. Eu realmente achava que a noite tinha sido um sucesso. Mas isso só durou até eu subir para o quarto para dormir. Eu estava realmente cansada. Então, depois de arrumar rapidinho, pensei que terminaria o resto no dia seguinte. Antes de ir dormir, verifiquei se todas as portas estavam bem trancadas e então subi. Adormeci em menos de 2 minutos, literalmente como se alguém tivesse desligado um interruptor, mas quase imediatamente fui acordada. Meus olhos se abriram de repente ao ouvir um grande barulho embaixo, como se algo tivesse caído. Na hora, eu não entendia o que poderia ser, eu estava sozinha em casa, então nada deveria se mover sozinho. E foi aí que percebi que talvez tivesse mais alguém na casa comigo. Fiquei completamente em silêncio, prestando atenção, e ouvi claramente passos lá embaixo, como se uma ou mais pessoas estivessem se movendo. Achei que fossem pessoas da festa que não sabiam que todos já tinham ido embora. Então eu me levantei, me aproximei da porta, abri ela um pouco e disse: "A festa acabou, todo mundo já foi embora." De repente, silêncio total. E aí, eu entendi que tinha algo muito errado. Alguns segundos depois, eu ouvi passos começando a correr pela casa, cada vez mais rápidos, indo em direção à escada. Sem pensar, fechei minha porta e corri para a janela acima da minha cama. Eu já tinha escapado por ali antes, então eu sabia exatamente como fazer.
Saí rapidamente e fui parar no telhado. Ao me virar, vi a maçaneta da minha porta se mexendo, como se alguém estivesse tentando abri-la. Não esperei nem mais um segundo, desci pelo lado da casa, atravessei meu jardim correndo e fui bater na porta dos meus vizinhos. Depois de cerca de 1 minuto, eles abriram e eu expliquei que havia intrusos na minha casa. Eles me deixaram entrar imediatamente e chamaram a polícia. Enquanto esperávamos, vimos 3 pessoas diferentes saindo correndo da minha casa. Nenhum deles parecia carregar nada, o que significa que ou não encontraram nada para roubar ou não estavam lá para isso. Desde esse incidente, meus pais instalaram câmeras de segurança e um sistema de alarme, e felizmente nada parecido aconteceu desde então. Meu pai sempre fazia piadas, então quando ligou enquanto eu via TV dizendo para não abrir a porta da frente de jeito nenhum, achei que era brincadeira. Meu telefone tocou, eu atendi, e essa foi a primeira coisa que ele me disse: não abra a porta. Eu fiquei paralisada por um instante, depois quase ri, convencida de que ele só estava tentando me assustar. Mas quando a campainha tocou, a situação ficou muito mais séria. Meu pai deve ter ouvido a campainha pelo telefone, porque ele me disse com uma voz muito firme: não abra a porta. Perguntei o que estava acontecendo, pois sentia que ele não brincava, e ele disse que não sabia ao certo, mas que a polícia já vinha. Naquele momento, eu sentia medo e muita curiosidade para entender o que ocorria. A campainha tocou novamente e pensei em olhar pela janela para ver quem era. Eu me inclinei sobre o sofá, afastei a cortina devagar e meu pai deve ter percebido que eu prendi a respiração porque ele simplesmente disse: vai ficar tudo bem, a polícia está chegando. Não abra a porta de jeito nenhum. Eu gostaria que isso me tranquilizasse, mas lá fora havia pelo menos 3 homens fantasiados de palhaço, e eles seguravam o que pareciam ser armas. Eu via 2 na varanda, enquanto um terceiro circulava ao redor da casa. Disse ao meu pai que estava com medo, e então a campainha virou uma batida forte na porta. Eu nem sabia se estavam batendo ou tentando arrombar a porta. Eu comecei a entrar em pânico, e ao me afastar da janela que dava para a frente da casa, eu gritei, porque do outro lado da casa, colado no vidro, estava o terceiro palhaço, com o rosto espremido contra a janela. Ele levantou a mão lentamente e acenou para mim, olhando diretamente nos meus olhos. As batidas na porta da frente estavam ficando cada vez mais fortes, e meu pai tentava me acalmar ao telefone, mesmo sabendo que não havia muito o que fazer até a polícia chegar. Felizmente, acabei ouvindo sirenes ao longe, mas infelizmente eles também ouviram. Os 3 homens fugiram imediatamente, saindo da propriedade e desaparecendo na rua. Quando a polícia chegou, finalmente abri a porta e os deixei entrar. Explicamos tudo e me informaram que eu não era a única a relatar esse tipo de incidente. Aparentemente, esses 3 indivíduos estavam aterrorizando várias pessoas na vizinhança há vários meses, antes de eu cruzar com eles. Isso aconteceu comigo aos 14 anos no início da adolescência, durante um fim de semana na casa da minha avó. Ela morava bem longe da gente na época, então a gente não a via com frequência. Ela morava mesmo na zona rural, completamente isolada, e por uma razão que eu nunca entendi, ela não dirigia, mesmo sendo algo que teria sido super prático considerando onde ela morava. Um dia, ela me disse que ia ao mercadinho local dela para comprar algumas coisas, e me perguntou se eu queria ir com ela. A loja era a cerca de 1 quilômetro da casa dela. Como eu era uma adolescente preguiçosa, recusei ir e preferi assistir TV, então não fui ao supermercado. Minha avó tinha 84 anos naquela época, e surpreendentemente, apesar da idade, ela ainda tinha muita energia, o que explica por que ela fazia essas caminhadas longas. Algumas horas depois, já passava das 18 horas e o sol começava a se pôr. Eu estava na sala assistindo a um episódio de Bob Esponja quando ouvi o que parecia ser uma risadinha vindo do lado de fora. Eu abaixei o volume da TV para ouvir e quando ouvi de novo, percebi que realmente tinha alguém lá fora, mas havia algo inacreditável, realmente estranho naquela risada. É difícil de explicar, mas parecia o riso de uma menininha, sem padrão nenhum, quase como se ela não soubesse falar. Foi assustador. Eu me levantei para olhar pelas janelas e ver se tinha alguém, mas para minha surpresa, não havia ninguém. Meu instinto era chamar ou abrir a porta para ver se alguém respondia, mas o medo me impediu. Esperei 5 minutos sem ouvir nada, então abri a porta devagar para ver se havia alguém. Nada.
Mas no exato momento em que dei um passo para fora, a risada ecoou novamente, muito mais forte dessa vez, vindo de uma grande árvore bem ao lado. Nem pensei em olhar atrás da árvore para ver quem ou o que estava escondido. Dei meia volta imediatamente, entrei em casa, tranquei todas as portas e continuei assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Nunca mais ouvi aquela risada desde então, e nunca contei isso para ninguém até hoje. Mas ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse decidido ir até aquela árvore para ver o que estava escondido atrás dela. Para dar um pouco de contexto e explicar por que essa história é tão assustadora, quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa grande de 2 andares, construída nos anos 80. A casa era um pouco estranha, mas ainda acomodava bem uma família de 4 pessoas. O único problema que eu tinha com essa casa era o design muito antigo dela, quase exagerado. Era bonito, mas tinha um clima perturbador, especialmente para nós, crianças, sem sabermos o motivo. Numa noite, meus pais saíram para comemorar 10 anos de casamento e eu fiquei em casa cuidando do meu irmão Kevin, que tinha 2 anos. Naquele tempo, ainda desempacotávamos as coisas, então todos dormiam na sala de baixo. Eu estava em uma cama dobrável e Kevin no berço dele. Acho que adormecemos por volta das 10 horas e acordei ouvindo Kevin chorando muito. Normalmente, quando ele chorava, era porque queria comer ou algo assim, mas dessa vez, eu percebi na hora que não era isso quando vi ele apontando para a porta aberta que dava para o porão, completamente escuro. Naquele exato momento, senti um frio intenso me invadir, o que não fazia sentido nenhum, já que era pleno verão e o ar-condicionado nem estava funcionando. Parecia haver uma energia negativa ao meu redor, uma sensação de profundo desconforto, quase um medo puro. E então claramente ouvi um som, a risada de uma criança. Sem pensar, peguei Kevin e o levei comigo para o andar de cima, e passamos o resto da noite dormindo no sofá da sala. Ainda acredito que o que vivemos naquela noite foi totalmente paranormal. No dia seguinte não achei nada no porão. Sou apaixonado por pesca há mais de 6 anos e já trabalhei em várias empresas como pescador comercial, pegando vinavo, marri, enfim, tudo o que mordesse me dava lucro. Eu devia ter uns 26 anos quando isso aconteceu. Fazia mestrado em biologia marinha e consegui uma semana de folga nas férias de primavera. Poucos programas de pós-graduação dão esse tipo de pausa, mas eu tive sorte. Durante essa semana, um amigo e eu decidimos sair para pescar ao largo do Havaí para conhecer as várias espécies de peixes, especialmente aquelas originárias do Pacífico. Alugamos um barco por alguns dias para maximizar nossas chances de fazer uma boa pescaria. Numa noite, por volta da 1h da manhã, decidimos sair para o mar para capturar uma espécie bem específica, seminoturna, que se pesca melhor nesse horário. Lá estávamos nós, em alto mar, em um barco de tamanho médio, cercados por uma escuridão total. É mais angustiante do que imaginam, só vivendo isso para entender. Meu amigo estava de um lado do barco, eu do outro, em um silêncio total, concentrado na nossa pescaria. Depois de uns 20 minutos, nós dois ouvimos um zumbido, um cantarolar humano, que parecia vir de algum lugar ao redor do nosso barco. Perguntei se ele também tinha ouvido, e ele disse que sim. Era claramente uma voz de mulher. Eu fiz sinal para ele acender a luz do convés e, para nossa surpresa, não havia nada na água. Era incompreensível, o som vinha literalmente bem ao nosso lado. Toda vez que a gente ia na direção do barulho, ele mudava de lado. Depois de um tempo andando em círculos, o zumbido parou. Meu amigo então gritou para eu ir rápido. Corri para a parte de trás do barco e o que vi me gelou o sangue. Havia uma mulher flutuando de costas na água. Ela parecia ter entre 25 e 30 anos e não parecia estar viva. O que era estranho era a roupa dela. Um vestido azul escuro muito pequeno para ela. Sem sapatos, mas com um colar e apenas um anel. Nos entreolhamos chocados, achando que talvez tivéssemos encontrado uma cena de assassinato. Voltamos rapidamente para a cabine para tentar contatar a guarda costeira ou qualquer pessoa em terra pelo rádio. Impossível obter uma resposta.
Depois de várias tentativas, voltamos para ver, mas ela havia desaparecido. Apenas 3 minutos após vê-la, já era tarde demais. Nós vasculhamos a água com a lanterna. Nada. Nesse momento, decidimos parar por ali e voltar completamente apavorados. De volta à terra, concordamos em não dizer nada. Se contássemos, suspeitariam que o levamos a bordo e o jogamos na água. Obviamente não foi isso que aconteceu, mas quem acreditaria em nós? Alguns dias depois, meu amigo procurou na internet por pessoas desaparecidas no Havaí, mais especificamente em Maui. Depois de passar por centenas de perfis, nunca encontramos a mulher que tínhamos visto. Ela ainda não foi identificada. O mais perturbador é que estávamos a vários quilômetros da costa e essa mulher flutuava ali, no meio da noite, com um vestido longo. É como tentar encaixar uma peça onde ela não cabe. Isso não faz nenhum sentido. Se você mora na região de Maui, eu recomendo fortemente que entre em contato com a polícia se tiver qualquer informação. Esse encontro continua me tirando o sono à noite.